Fala, gente, de novo, tudo bem? Bom, vamos para a nossa segunda parte aqui. Vamos dar prosseguimento agora aqui, resolvendo dois exercícios, tá bom? Então vamos lá. Vamos resolver o nosso primeiro aqui, utilizando aquela técnica, né, aquela ferramenta que a gente viu no outro vídeo sobre o diagrama de corpo livre, tá? Então vamos lá. Três corpos, A, B e C, de massas 1 kg, 3 kg e 6 kg, respectivamente, estão apoiados sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Né? Vamos começar a desmiuçar o que o enunciado quer dizer para a gente. Três corpos, A, B e C, de massas 1 kg, 3 kg e 6 kg. Então a massa desses corpos vale 1 kg, 3 kg ou 6 kg. Que massa? Inercial ou gravitacional? As duas, porque as duas têm o mesmo valor, que a gente viu. Tá? Então esse 1 kg de massa aqui do corpo A, ele vai sofrer a atração gravitacional da Terra, então vai ter uma força-peso que vai agir aqui por conta desse 1 kg de massa gravitacional. E esse 1 kg também se refere à massa inercial. Então esse 1 kg de massa aqui também vai sofrer resistência na hora que você tentar tirar ele da inércia, tentar botar ele em movimento, que é o que está acontecendo aqui. Você tem uma força que está empurrando ele. Tá? Então ele tem 1 kg de massa. E a mesma coisa vale para os outros. E eles estão apoiados sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Quando ele diz perfeitamente lisa, se vocês lembrarem do outro vídeo, né, vocês vão lembrar que a força de atrito ela é causada pela rugosidade, né, pelas imperfeições que existem nas superfícies dos corpos. Né? Como esses corpos são perfeitamente lisos, né, então você não tem esse problema, você não vai ter força de atrito. Então essa força de contato horizontal, nesse caso aqui, né, paralela à superfície, ela não existe. Tá? A força horizontal, F, de intensidade 5 newtons, que é essa daqui, é aplicada ao bloco A. Tá? Então determine a aceleração adquirida pelo conjunto, a intensidade da força que A exerce em B e a intensidade da força que B exerce em C. Tá? Então, olhando para essa figura aqui, você já consegue imaginar o que vai acontecer, né? Fisicamente. Eu estou empurrando o bloco A empurra o B empurra o C e vai todo mundo andando junto para a direita, né? De forma acelerada. Então, como é que a gente resolve isso? Aceleração adquirida pelo conjunto. Né? Bom, vamos aplicar lei de Newton, né? Que é o que a gente tem. F igual a ma. Eu posso imaginar esses três bloquinhos aqui como se fosse um bloquinho só, né? Formado por A mais B mais C. Né? E a massa desse blocão agora aqui que eu vou formar, a massa dele é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Né? Então o que eu tenho agora em suma? Eu tenho uma força de 5 newtons sendo aplicadas num blocão de massa MA mais MB mais MC. Então, pego isso aqui e aplico a lei de Newton. F igual a MA. Agora o M é MA mais MB mais MC. Né? Então, resolvendo essa conta aqui, eu vou ter 5 newtons é igual a 10 quilos de massa, que é a massa MA mais MB mais MC, vezes a aceleração. Né? Jogando esse 10 aqui para baixo dividindo, eu tenho a aceleração igual a meio metros por segundo, ao quadrado. Tá? Ficou faltando um 2 aqui de ao quadrado. Tá bom? Não é velocidade, é aceleração. Beleza? Beleza, então a letra A, resolvido. Já sei a aceleração que o meu conjunto vai adquirir. Agora, qual a intensidade que a força A exerce no corpo B? Né? Então, eu tenho aqui agora de novo meus blocos, A, B e C. O meu corpo A está em contato com o meu corpo B, né? Então, se eles estão em contato, tem uma força de contato entre eles aqui, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então, eu posso aplicar diagrama de corpo livre, né? Ou seja, eu vou isolar o corpo A aqui, vou isolar o corpo A e vou analisar todas as forças que atuam no corpo A. O somatório de todas as forças que atuam no corpo A tem que ser igual à massa do A vezes a aceleração do A. Né? E se vocês perceberem, a aceleração do A é a mesma aceleração do conjunto como um todo. Né? Que é a mesma aceleração do B, que é a mesma aceleração do C. Está todo mundo junto, está todo mundo acelerando junto. Né? Então eu já sei a aceleração do A, sei a massa dele. Então eu vou calcular as forças que atuam nele. A intensidade da força que A exerce em B
aqui ó, a força que A exerce em B, o módulo dela é o mesmo da força que B exerce em A, né? Terceira lei de Newton, né? Então, quais são as forças que atuam em A? F, 5, aqui 5 newtons, menos a força que B exerce em A, né? Ou seja, que o B exerce em A aqui agora para a esquerda, né? Por isso que eu botei o sinal de menos aqui. Então, F menos F que B exerce em A é igual a massa de A vezes a aceleração do conjunto, que a gente descobriu que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então agora é só substituir. 5 menos FBA é igual a 1, que é a massa do corpo A, vezes a aceleração do conjunto, que é meio. Resolvendo isso aqui, eu encontro que a força que B exerce em A é igual a 4,5 newtons. Né? Logo, a força que A exerce em B também é de 4,5 newtons. A única coisa que muda é o sentido da força. Né? A força que A exerce em B é no sentido para a direita e a força que o B exerce em A é no sentido para a esquerda. Agora, a intensidade dessa força, que é o módulo dessa força, é 4,5 newtons para os dois. Tá bom? E agora a intensidade que a intensidade da força que B exerce em C. Mesma coisa, né? Vamos isolar agora aqui, por exemplo, o corpo C. Né? Quais são as forças que atuam no corpo C? A única força que atua aqui, na horizontal, né, é a força que o B exerce em C. Né? Então vou botar aqui força que B exerce em C. É igual a massa do C vezes a aceleração do C, que é a aceleração do conjunto. Né? Então a força que B exerce em C é igual a 6 kg, que é a massa do C, vezes 1,5, que é a aceleração do corpo C, que é a mesma aceleração do conjunto. Se eu resolver isso aqui, eu encontro 3 newtons. Tá? Então a força que o B exerce em C é de 3 newtons. Tá? Percebe? Isso é o diagrama de corpo livre. No enunciado A, a gente resolveu todas as forças que atuam no conjunto, como um todo. Eu chamei o bloco A, B e C de um blocão só, juntei todo mundo num só. E calculei as forças que atuam nesse blocão, agora de massa 10, não era isso? De massa 10, né? E nos outros enunciados, eu já fiz o diagrama de corpo livre. Eu isolei o corpo A, calculei as forças que atuam nele, é igual a massa dele vezes a aceleração dele. E fiz a mesma coisa para o C. Poderia fazer a mesma coisa para o B. Quais são as forças que atuam em B? Tem a força que o A faz em B, que o C faz em B. O somatório de dessas duas forças vai ser igual a massa do B vezes a aceleração do B, que é meio. Tá? Vocês podem fazer isso em casa. A gente não fez nesse exercício porque não precisou, mas vocês podem fazer isso em casa e ver que a força que o A exerce em B, que a gente já calculou, menos a força que o C exerce em B, que a gente também já calculou, vai ser igual a massa do corpo B vezes a aceleração do corpo B. Vocês podem verificar que isso vai bater, essa conta vai bater, vai fechar. Tá? Bom, vamos para outro exercício, exercício 2. Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais a 6 kg e 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso, ou de novo, perfeitamente liso. O cara já está sugerindo que não vai ter atrito então, não vai ter força de atrito aqui. E o fio é inextensível e de peso desprezível. Quando ele diz que o fio é inextensível, quer dizer que o fio não se estica. Ou seja, se o corpo B desce um tanto aqui, o corpo A vai andar para a direita o mesmo tanto. Tá? Se o corpo A anda para a esquerda aqui de um tanto, o corpo B vai subir de um mesmo tanto. Tá? Então ele diz isso para dizer de uma forma indireta para a gente que a mesma aceleração que o B vai ter é a mesma aceleração que o A. A aceleração do B vai ser igual à aceleração do A. Tá? Isso que quer dizer na prática. Né? E de peso desprezível, então ele não tem peso. Então a massa dele é desprezível, é muito pequeno. Tem massa? Tem, mas é muito pequeno comparado com a massa do A e do B. Então, esquece ela, não vai influenciar muito na conta. Né? Vai influenciar só uns décimos lá para o final, depois da vírgula. Então, para a gente não é tão relevante. Né? E não há atrito entre o fio e a polia, ou seja, não tem atrito aqui, não tem força. Porque você percebe que o fio tem contato com a polia. Então tem força de contato aqui. Tá? Mas a força de atrito ela é desprezível. E ela é considerada sem inércia.
Porque você percebe que essa polia, ela é uma roda, né, um disco que conforme o B vai descendo aqui, ela vai girando, certo? E conforme ela gira, de forma acelerada também, e ela tem massa, então ela tem uma certa inércia. Essa massa aqui tem uma certa inércia, né, para ela conseguir sair da inércia dela e começar a acelerar. Então isso deveria ser considerado, só que ele diz que ela é considerada sem inércia, ou seja, a inércia dessa roda aqui ela é muito pequena, ou seja, provavelmente a massa dessa roda daqui ela é muito pequena comparado com a massa do A e do B, então você pode desprezar isso também. Tá? Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração do conjunto e a tração do fio. Tá? Então vamos lá, vamos resolver usando as mesmas ferramentas que a gente utilizou no exercício anterior. Né? Então, para resolver a questão, vamos isolar os corpos A e B e fazer o diagrama de corpo livre de cada um. Tá? Então, eu tenho meu corpo A aqui, isolei. Eu tenho minha tração aqui, né, exercida pelo cabo, porque o cabo está em contato com o corpo A, então eu tenho uma força de contato aqui, e essa força de contato eu vou chamar de T, força de tração. Tá? Corpo A tem massa, então naturalmente tem um peso aqui, peso de A, tá? Ele está em contato com essa superfície aqui, então tem uma força de contato, força normal, perpendicular. A paralela não existe porque a superfície é perfeitamente lisa e não tem atrito. Tá bom? Essa força daqui acaba se cancelando com essa força daqui. Elas são iguais em módulo, tá? Então sobrou essa força daqui, T, tá? Então o corpo ele vai acelerar para a direita, né? E o corpo B para baixo e o corpo A para a direita, com o mesmo valor de aceleração, né? Então eu tenho que T é igual a massa de A vezes A. Massa de A é 6 kg, então é 6A. Tá? Então eu tenho uma equação que não sei quanto que vale esse valor dessa tensão aqui, dessa força de contato do cabo com o bloco A, nem sei quanto vale a aceleração do conjunto, né, do bloco A. Tudo bem, T igual a 6A, uma equação, deixa essa equação aí bonitinha. Vamos para o corpo B. Corpo B, eu tenho o peso do corpo B, né? Ele tem massa, puxando ele para baixo, e eu tenho uma tensão, né, do cabo, que está em contato com o corpo B, puxando ele para cima. E essa força de tensão aqui, de contato do cabo A com o cabo B, esse mesmo valor de tensão aqui, é o mesmo valor de tensão do cabo com o corpo A. Tá? Essa que é a característica de quando corpos estão conectados por cabo. Tá? Se você desconsiderar a inércia do cabo, desconsiderar a massa dele, você pode assumir que o valor da tensão aqui, que estão em contato do cabo nas suas duas extremidades, é o mesmo valor. Tá? Então eu vou ter esse mesmo valor de tensão aqui puxando o bloco para cima. Então resolvendo agora, aplicando F igual a MA, eu tenho PB, peso corpo B puxando ele para baixo, e a tração puxando ele para cima. É igual a massa do corpo B, tá? Vezes a aceleração do conjunto. Tá? Peso, como é que a gente calcula o peso? Pega a massa do corpo e multiplica pela aceleração da gravidade. Tá? Então eu tenho mg aqui. Então eu tenho mg menos T é igual a ma. Tá? Essas massas são do corpo B, porque eu estou isolando o corpo B aqui. Tá? Substituindo os valores da massa do corpo B, que vale 2 kg, gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu tenho 20 menos T é igual a 2A. Tá? Então percebe que agora eu tenho duas equações de duas incógnitas. Né? Uma equação T igual a 6A, outra equação 20 menos T igual a 2A. Então, duas equações de duas incógnitas, resolvo isso daqui. Tá? Vou pegar a primeira equação aqui, esse T igual a 6A, vou substituir aqui. Então vou ter 20 menos 6A igual a 2A. Isolo A, encontrei 2,5 metros por segundo ao quadrado. De novo, esqueci o quadrado aqui. Tá? Então a aceleração do conjunto, que é a aceleração que o corpo A vai ter e o corpo B também vai ter, que é a mesma aceleração, é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E, agora tendo esse valor de A, eu posso substituir nessa primeira equação ou na segunda, tudo faz. Vou encontrar que o valor de T é 15 newtons. Tá? Então, a tensão desse cabo aqui é 15 newtons, ou seja, 15 newtons é o que o cabo está puxando o A para a direita, e 15 newtons é o que está puxando o corpo B para cima. Tá? Tá bom? Beleza?
Além disso, uma outra forma de resolver essa questão, eu posso analisar essa questão como um todo agora, analisando o corpo A e o corpo B como um sistema só. Tá? E vocês podem imaginar, nessa situação aqui, olha, que eu tenho o corpo B aqui pendurado, né, sendo puxado pela força da gravidade. Percebe que esse problema é análogo se eu tirasse esse corpo B daqui e botasse ele aqui, ó. Botasse ele aqui, do lado do corpo A. E puxasse ele com uma força equivalente ao peso do corpo B. Percebe que eu posso fazer isso? É a mesma coisa, é rigorosamente a mesma coisa. Tá? Então, se eu fizer isso, eu podia fazer. Qual é a força que atua num conjunto agora A e B? É a força do peso B, né, que está para a direita aqui. Qual é a massa do sistema? A massa do A mais a massa do B. Né, que eles estão juntos, eles estão amarrados por essa corda aqui. Então eu posso fazer isso. Peso do corpo B é a força que tende a puxar o sistema, e a massa do sistema, que eles estão juntos, né, estão acoplados, massa do A mais a massa do B. Tá? Vezes a aceleração do conjunto agora. Resolvendo essa equação aqui, eu descubro que a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Mesma aceleração que a gente verificou antes. Tá? Rigorosamente a mesma coisa. Tá? Só para mostrar para vocês que eu posso analisar o meu sistema como um todo, né? Eu vou obter um resultado, e se eu analisar meu sistema por partes, eu tenho que encontrar o mesmo resultado. Tá? Tanto faz. Tem problema que às vezes é mais fácil você resolvendo como um todo, tem problema que não tem jeito, você tem que ir desmiuçando ele. Vou analisar essa parte A, a parte B e a parte C. Tá? Tem problema que não tem jeito, vou ter que acabar desmiuçando o meu problema. Tá bom? Então, gente, é isso. Tá bom? Para casa, para vocês praticarem, tem bastante exercícios na apostila do módulo 1, exercícios do 1 ao 19, tá? Dessas páginas aí, 239 até 242. São exercícios bem conceituais, tá bom? Não são exercícios de conta, não. Um ou outro tem conta, são exercícios mais de conceitual para ver se vocês entenderam o conceito da coisa. Então, são exercícios que vocês conseguem fazer até com uma certa rapidez, né? Porque não tem que fazer conta. Só para ver se vocês entenderam mesmo os conceitos que a gente estava discutindo sobre, que vocês discutiram com o Renan na aula passada, sobre Newton, sobre as leis de Newton e sobre as forças, que a gente estudou também na aula dessa semana. Beleza, gente? É isso. Beijo para vocês e até a próxima aula.